Você já pensou que lhe vem Amado vida? Jesus, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para esse estudo com André Luiz. Que os teus mensageiros, Senhor, possam se fazer presente nos nossos lares. Trazendo paz, amor e luz. Que nesse capítulo que nós estudamos nessa noite, que fala tão fundo em relação aos nossos reencontros de passado, que da mesma forma que os espíritos do bem cuidam, influenciam, ajudam, nós pedimos essa mesma ajuda humildemente, sim. Dai-nos força, coragem e fé. Auxilia-nos, Senhor, na nossa caminhada evolutiva. Que nós possamos, Senhor, vencer todas as dificuldades do dia a dia. Amém. Bom, pessoal, hoje a gente vai ver o capítulo que se chama Reerguimento Moral. Meu nariz tá meio ruim, então vocês vão escutar uma sinfonia grande aqui. A gente vê que só 3 dias após a morte do Júlio, o abatimento moral da Zulmira é tão grande que ela já estava no estado quase de para ir embora, de morrer. E é interessante que ele fala que os remédios que estavam ali não iam resolver. Porque o remédio que ela precisava era outro. O que faltava era ânimo, vontade de viver. E muitas vezes é isso que falta na gente. E a gente sabe que aí, para esse tipo de dor, a gente precisa de outro tipo de remédio, que é o que a gente vai falar nessa noite. Uma coisa que eu achei interessante é que ele fala, quando um melhora na equipe, acaba ajudando o outro. Foi interessante porque a minha irmã me falou uma coisa parecida, mais ou menos 1, 2 semanas atrás, que a vida da gente familiar é como se fosse uma teia de aranha. Quando um cai, leva os outros, mas quando um levanta, levanta os outros também, né? Então é importante a gente lembrar isso, a nossa participação no todo, porque muitas vezes a gente fica vivendo, pensando só no quanto uma coisa vai afetar a gente, mas é tão fácil a gente pensar nisso, né? Por exemplo, quando uma pessoa de uma família comete suicídio, por exemplo, isso não afeta só a pessoa que morreu, vai afetar o pai, a mãe, os irmãos, talvez trazendo traumas ao longo da vida inteira, talvez destruindo a harmonia, a esperança de várias pessoas. Ou quando a gente tem uma experiência de algum parente que usa droga, a gente sabe o drama que isso acaba incorrendo na família inteira, de dor. Da mesma forma, para o lado positivo,
a transformação que uma pessoa pode ter no todo quando ela se transforma no caminho de Jesus, no seu despertamento consciencial. Porque às vezes é uma palavra, é um pensamento, é uma prece que consegue conduzir para a diferença e melhora da família inteira. Então é importante a gente pensar nisso, que muitas vezes a gente pode achar que o que a gente está fazendo é pouquinho, mas esse pouquinho é aquele fermento de pouquinho que pode ajudar o todo. E finalmente ele fala do passe. E como a gente precisa desse passe. Ela nem sabe que está recebendo o passe e ela está para o equilíbrio, para ela se acalmar. Porque quando a gente está no desespero, no sofrimento, a gente acaba se envolvendo numa capa impermeável que fica difícil de receber ajuda. Então, às vezes precisa de ter um passe, vários passes, para que essa capa consiga desaparecer e a gente consiga receber a ajuda que a gente precisa. Já no lar de Mari é um pouquinho diferente. A gente vê de novo ele passando por aquele processo de loucura relativa, desespero, e o remédio dele é ouvir a Antonina. O que é ouvir a Antonina? É aquela história de novo, que às vezes uma palavra pode fazer diferença no todo. Mais uma vez, a gente vê o passe. Ele tocando a fonte, a fronte, não fonte, a fronte dele com a mão direita, que a gente já sabe que aí é o lóbulo frontal. E aí ele se acalma. Apesar dele continuar triste, ele sabe que ele cometeu um erro. Ele, apesar de não ser responsável pela morte do Júlio, ele tem consciência do sentimento que ele trouxe, né? E aí, ele, ao mesmo tempo que ele quer ajuda, é interessante porque ele tem vergonha de pedir ajuda, porque ele tem vergonha da posição espiritual da Antonina. Olha só que coisa, muitas vezes a gente tem esse orgulho de que a gente não consegue pedir ajuda porque fica pensando o outro é tão bom, como é que eu vou mostrar a minha sombra? E a gente se esquece que todos nós temos a nossa sombra. E essa necessidade dele se abrir, dele falar. E aí eu fiquei pensando na importância de terapia na vida da gente, né? Uma coisa que tem tanto preconceito ainda com tantas pessoas, a gente vê que existe um processo de limpeza, que a gente sabe que é uma limpeza relativa, porque o ideal não é a gente falar, é muito mais a gente escrever, mas a importância desse desabafo, para quem faz, o valor para quem faz, mas também a caridade de quem ouve. Que a gente sabe que a vida da Antonina não é fácil também, né? Tem muitos problemas, tantos problemas de ordem econômica, quanto a dor da frustração do casamento, com a morte do marido, com a morte do filho, a doença da filha. É muita coisa para pensar, 3 filhos para criar. E ao mesmo tempo que ela tem tanto na mão dela, ela ainda consegue ajudar. Que é o que Jesus fala, a gente sempre tem alguma coisa para dar.
E aí ele vai até a casa dela e a gente vê aí um exemplo, continuando a nossa conversa do Regis sobre a influência dos espíritos na nossa vida, de que ele se troca, se apronta lá e desce prontinho para ir para casa dela. Quem foi que mandou? Foi o Clarencio. Agora, quantas vezes a gente pode ser objeto automático aí, robozinho de outros espíritos para fazer coisas erradas? Nesse caso, ele estava aí indo em busca do que ele precisava para ser ajudado aí dentro do seu desespero, da sua dor. Agora, ele foi comandado, foi sugestão. Pelo passe, ele estava predisposto a ouvir. E aí ele foi. E aí eu fiquei pensando nesse comentário que André Luiz fez, né, no livro, que ela nota o abatimento dele, eles mal se conheciam. E ele usa a palavra esmolar-lhe em silêncio. Gente, essa é a descrição da caridade moral. Ele não precisa de dinheiro. Ele precisa de ouvido. Ele precisa de consolo. Mas o verbo é esmolar. Em silêncio. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes isso acontece com a gente? Que pessoas chegam com esse olhar de que precisa de ajuda. E a gente está tão sintonizado na nossa própria dor, os nossos problemas, que a gente ignora. O que será que teria acontecido se ela tivesse ignorado? O que será? Ele não teria, primeiro, ido pedir desculpa, que é um lado bom. Mas o que mais poderia ter acontecido de mal para ele, nesse semi-estado de loucura que ele estava? E será que a gente pode dizer que ela seria corresponsável? Seria. E aí ela fala algumas recomendações para ele, que é uma recomendação que serve para todos nós. Sacode a poeira, reage, bom ânimo, enxuga essas lágrimas. Vambora, vamos resolver isso. O que está ao seu alcance? Mas você vê que ela fala isso e eles não vão lá na casa da Zulmira no mesmo dia. Porque muitas vezes precisa de um pouquinho de tempo para conseguir sacudir essa poeira toda. A dor. Existe um momento de transição. E talvez precisasse dessa noite de sono justamente para o espírito dele conseguir se refazer de toda essa dor que ele mesmo causou nas noites anteriores, por 3 noites, né? Mas outra coisa que ela faz, que é linda, é que ela fala, ela não fala vai lá.
Ela fala, vamos lá. Ela não pode resolver o problema dele, mas ela vai junto. Quantas vezes a gente vai junto? Mesmo que seja até a porta. Então, para a gente refletir nesse aspecto. Se a gente pode ajudar o outro, como a gente pode ajudar? Sem ser. Ela não perguntou para ele, como é que eu te ajudo? Não, ele não fez isso. Ela falou, ó, é assim que tem que fazer. Vamos lá, eu vou com você. É diferente. Ela queria fazer a diferença. Mário, quando caímos é preciso que nos levantemos, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Por quê? Por que ela fala isso? Porque a trajetória da vida é cheia de curva, de surpresa, de problema. E quando a gente cai, se a gente fica muito tempo caído, as coisas só complicam. E é assim que a gente entra em depressão. Por isso é importante a gente reagir. Essa mudança da sintonia, ela não está falando da caída física, ela está falando da caída moral. Enxuga as lágrimas para que possamos ver o caminho. Então ela fala, olha, se você não estiver vendo direito, você não vai saber para onde ir. Para isso você precisa enxergar a lágrima, enxugar as lágrimas. Porque quando a gente está chorando, a gente não consegue ver. Eu compreendo o seu drama de homem rudemente provado pela forja da vida. Então ela tá mostrando a compaixão dela. Tô entendendo que você tá sofrendo. Mas se eu posso te pedir alguma coisa, é o bom ânimo. Então reage. Reage. E isso ela não pode fazer por ele. E o reagir para cada um de nós pode ter um significado diferente. Mas o convite de André Luiz aqui é a gente não desanimar. Bateu, apanhou, caiu, machucou, tá doendo? Tá. Sacude a poeira. E E ele lembra a gente desse aspecto que nós sabemos já várias vezes, já foi falado e refalado e refalado. Que a gente veio para colaborar com aquelas pessoas que estão dentro do nosso núcleo familiar. Nesse momento de Covid, ainda mais. É a forma que Deus teve de colocar uma lente de aumento dentro da nossa casa, para que a gente possa enxergar as coisas que precisam ser consertadas dentro de nós e dos outros, porque as nossas sombras sempre refletem nos outros. A gente aproveitar essas horas que a gente tem aqui juntos na Terra para parar as arestas. Porque a gente já viu que essa turminha que aí está se encontrando passou muito tempo sofrendo no umbral antes de poder chegar a essa encarnação. E eles estão tendo uma chance agora de escrever uma história diferente da que ele teve no passado. Não dá para botar um mata-borrão, não dá para usar borracha, mas dá para reescrever uma história nova. E o outro convite que ele está fazendo nesse capítulo é para a gente olhar para a dor do outro com compaixão, com amor. Mesmo no momento da dor.
porque a gente vê que a Antonina está passando por um momento muito difícil também. Mas dentro da simplicidade da vida dela, da casa dela, ela conseguiu achar formas de ajudar, de servir. E ela lembra que todos nós passamos aqui por essa vida. Não como moradores, mas como viajores. Cada um de nós dentro do nosso tempo, aprendendo um pouco mais, um pouco menos. Mas tudo que passa aqui acaba, né? Nosso corpo, nossa casa, nossa família, nossa beleza, nosso dinheiro, nosso trabalho. Tudo isso é temporário. Então, sei que é muito difícil a gente lembrar disso quando a gente está passando por uma prova, mas a verdade é que tudo passa. E que a gente vai voltar para casa, e essa casa é o plano espiritual. Essa é a nossa casa. E aí nessa casa a gente vai estar vestindo aí nosso traje nupcial, que reflete os pensamentos que a gente carrega dentro da gente, bons ou maus. E para ele não perder tempo mais uma vez, para ele não chegar lá do outro lado ainda, continuando a odiar o Júlio e vice-versa, ele precisa fazer as coisas de uma forma diferente. Senão ele vai chegar lá e vai passar pelo mesmo problema. Porque a gente viu que naquele micro instante que ele cuida do Júlio, ele sente saindo do fundo dele todo aquele ódio que ele sentia antes. Esse ódio iria com ele se ele morresse nesse momento. Talvez ele fosse procurar o Júlio aí como criança, mas com aquele mesmo desejo de vingança. Então, a dor, a mágoa não foi curada, não foi absorvida aí no filtro da carne, que era o objetivo da encarnação. Então a gente vê o papel importante da Antonina aí, muito mais só do que a compaixão, a amizade, a caridade de ouvir a dor, mas de apaziguar esse cenário tão corroído que existe entre eles, né? E quando ela fala isso de olhar para a dor do outro, a gente pensa na dor da família, né? A dor dos pais, a dor do pai primeiro, que já era viúvo e perdeu 2 filhos, a dor da mãe que perdeu um filho de 1 ano. E aí a gente só consegue aí entender a justiça divina através da lei da reencarnação, porque sem isso fica difícil olhar para um quadro como esse e sentir que Deus está presente. E essa é a beleza do Espiritismo, da gente, de verdade, nessa hora, olhar e pensar, não, eu acredito na reencarnação. O que está acontecendo tem uma causa maior e tem um objetivo maior, e esse objetivo é bom. E Deus está cuidando de tudo isso. E eu posso ser esse instrumento da bondade divina dentro dessa história. É engraçado, ela fala do egoísmo, de que muitas vezes quando a gente está muito feliz, a gente acaba ficando egoísta e só olhando para nossa felicidade, esquecendo a dor do outro. E ela vai para o outro lado e fala exatamente do egoísmo no momento da dor, que é tão comum
E muitas vezes a gente acaba não percebendo, né? Quando a gente sente que a nossa dor é maior do que a dor do outro, a nossa dor é mais importante do que a dor do outro. Quando o nosso orgulho vem junto com a nossa dor, em que a gente não consegue pedir ajuda e nem pedir perdão. Então, acho que essa reflexão em relação a dor, egoísmo, humildade, que é muito mais abrangente do que o simples fazer o bem para o próximo, né? Vai trazendo para dentro de nós de verdade os buracos que a gente carrega dentro de nós, né? Do quanto a gente consegue sair da nossa dor e ajudar o próximo. Enfrentar a dor do próximo, né? Como ela tá tentando fazer, de ir junto. Como amigo. Então, para encerrar o estudo dessa noite, a primeira coisa que eu queria falar é sobre essa. Ele fala da falta de coragem de ir lá. E ela, na casa da Zulmira e do Amaro, e ela fala: isso não é falta de coragem, isso é falta de humildade. Me desculpa. Esse estado que a gente tem muitas vezes de tentar esconder o nosso orgulho, né? Que muitas vezes impede a gente de fazer tanta coisa boa. Hoje a gente vê os livros da Brené Brown falando de vulnerabilidade, da importância da gente trabalhar esse nosso lado imperfeito, mas que tá tão longe assim da gente, né? Tanto é que é uma surpresa para todo mundo, é essa pesquisa e essa descoberta que ela fez. Mas se a gente não consegue trabalhar a nossa vulnerabilidade e trazer humildade, aceitar as nossas falhas, a gente não consegue consertar. Eu não consigo consertar aquilo que eu não vejo. E todo mundo que está aqui na Terra está no mesmo bote. E para quem tiver dúvida, lê o livro Transição Planetária do Divaldo, que o Manuel Filomeno escreveu. A outra coisa é o egoísmo e o personalismo, né? Que eu acho que é o que a gente vê muito hoje. E essas são as nossas máscaras pessoais, sociais. Que vão ficar para trás quando a gente for embora, né? Que se essas máscaras são úteis, porque tem hora que precisa usar máscara. A gente não é que nem usar maiô. Tem hora que dá pra usar maiô, tem hora que não dá pra usar maiô. Quando você tá na praia, você tem que botar um maiô. Então, e a Brené Brown fala isso muito, muito claramente, que vulnerabilidade não significa colocar sua história, suas dores no Facebook e contar para todo mundo se expondo. Não é esse aspecto de vulnerabilidade. O que ela tá falando, o que a gente está falando aqui é a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de achar tempo e espaço dentro das nossas vidas para fazer a caridade. Isso é provado pela ciência. Ainda eu estava lendo uma pesquisa que foi feita pela Universidade da Carolina do Norte essa semana. Está na lista deles do que traz felicidade, espiritualidade e fazer o bem. O Espiritismo fala isso toda hora pra gente, a gente continua negando. E a terceira coisa é que sempre tem jeito. O jeito pode não ser o jeito que a gente queria, na hora que a gente queria.
Mas sempre tem. E o jeito chama reencarnação. O bom é quando a gente consegue resolver tudo dessa vez. Mas você vê que a gente brinca que só não tem jeito para morte, mas tem. Aí, o Júlio é o caso, mostrando que até para morte tem jeito. Que é o que ela fala. Se ele voltar, a gente não sabe qual que é o desígnio de Deus. Então, a gente lembrar disso. Porque tudo pode parecer que não tem jeito pra gente, mas para Deus tudo tem jeito. Pô, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agora eu vou tirar todo mundo do mute para vocês fazerem os comentários e perguntas. Quem quer falar? Aline, se você quiser mandar alguma pergunta, você manda pelo chat. E acho que nenhuma pergunta, não. Acho que esse capítulo foi bem interessante, assim, desse ânimo que ele conseguiu ter através dos mentores para pedir ajuda. Mas uma parte que eu achei muito forte foi quando ele disse que não tinha coragem de ir lá e que a Antonina falou que não era falta de coragem, era falta de humildade. Eu achei isso muito, muito forte, né? Porque acho que às vezes a gente se esconde muito por trás de sentimentos, emoções, né? Como medo, falta de coragem, enfim. Quando tem muito mais, se você cavar um pouquinho, tem muito mais, né, por trás disso, né? Então, eu achei muito, muito forte, assim, quando ela falou que era falta de humildade, que foi um dos pontos que você colocou para reflexão, eu achei pesado, pesado no sentido, assim, né, de que, talvez a maioria das vezes que a gente não tenho vergonha de falar com fulaninha, às vezes não, às vezes é falta de humildade mesmo. Achei forte. Para mim também, esse foi o mais, o orgulho e a humildade, foi o que mais me tocou, assim, muita reflexão. Por que a gente é tão orgulhoso? Acho que eu me pego assim, aí acho que o Dona Odete está falando. Tá no mudo. Dona Odete, a gente não consegue te ouvir, Dona Odete. A senhora tá no mudo, Dona Odete, a gente não consegue te ouvir. Agora foi. Foi? Agora foi. Então eu estou aprendendo a mexer nisso aqui. É a coragem de ter humildade. A gente fala, não tenho coragem de ir lá e falar pessoalmente, né? Nós temos que ter coragem de ter humildade de ir lá e falar pessoalmente. É essa coragem, né? Que eu achei assim um exercício que ele conseguiu dar um primeiro passo, né? Porque também ele não era nem tão próximo da Antonina e ele foi lá pedir ajuda, ele contou o que tinha acontecido, né? E muitas vezes a gente tem vergonha até de contar para alguém alguma coisa que a gente faz, né? Então ele conseguiu fazer aquilo, achei que foi um passo importante. Para uma coisa tão grave assim, dele se sentir tão culpado pela morte de uma criança e ao ponto de conseguir, entre aspas, confessar isso, né? Que falar para alguém nesse sentido de confessar, eu achei que já foi um primeiro passo. Mas se a gente pensar pelo contexto, a Antonina era alguém que ele enxergava como alguém com poder de ajudá-lo, dar uma palavra de consolo, mas com quem realmente era a pessoa que ele sentia que ele tinha feito mal, aí fica mais difícil, né? E aí é isso que a Dona Odete está falando, você ter essa coragem de ter a humildade de com para quem você fez o mal, você saber falar e saber pedir, né, o perdão, ou enfim, o que for. Isso. Mesmo a coragem de pedir ajuda, né? Porque quantas vezes a gente não tem coragem de pedir ajuda também? Tem muita gente. Fala, mamãe, pode falar. Duas coisas. Primeiro, eu gostaria de mergulhar mais fundo na virtude da humildade. Eu não tenho dúvida que a humildade é o primeiro degrau
da nossa reforma íntima. Porque enquanto eu me permitir orgulho, egoísmo e etc., outros defeitos opostos, eu não vou enxergar os meus defeitos e vou ficar vendo só defeito no outro. Se eu me acho tão importante a ponto de querer assumir o direito da minha vida, definir tudo que vai acontecer comigo, eu não vou nunca aceitar os desígnios de Deus. Então, sem humildade, eu não acredito em Deus. Sem humildade, eu não respeito o próximo. Sem humildade, eu não me conheço, não faço a minha reforma íntima, não me ajudo, né? E eu senti, segundo item, muito intensa a ligação da palestra que a Geice fez ontem com o tema de hoje. Vejam, se a gente tiver maturidade espiritual para aceitar os desígnios de Deus, não sei por que está me acontecendo isso, não sei de onde veio, de que reencarnação, se foi culpa minha, se foi culpa do outro, mas está aí a lição para mim. Eu não posso, de jeito nenhum, adotar qualquer outra postura que não seja de humildade em relação aos desígnios de Deus. E aí a gente entra na palestra da Geice. Confiar em Deus. Então, está acontecendo, a lição está difícil, mas eu estou feliz porque eu estou me harmonizando com a lei, eu estou resgatando débitos de passado, eu estou passando por um teste que vai me fortalecer, que vai me ajudar a crescer. Então, se a gente enfocar o lado positivo, com a humildade, com a fé, a gente cresce, o fardo fica mais suave. Jesus falou isso, que se a gente vivenciasse dentro dos padrões que ele ensinou, o fardo ficaria leve. Então, de jeito nenhum, considero a experiência aí narrada pelo André Luiz uma coisa fácil, um refresco, não é, né? É experiência pesada, dolorosa. Mas quando a pessoa acorda e aceita e se esforça por corrigir com pensamentos e atitudes adequadas, as coisas melhoram. Né? Mas então, Geice, pensando ainda na sua palestra de ontem, você podia fazer as vibrações para nós hoje? Para entrar no clima do regozijai-vos, pode ser? Pode sim. Já podemos encerrar? Então, se tiver mais nada. Só a Aline falou que o que ela achou mais bonito foi a mão que a Antonina estendeu. A mão, isso da Antonina ter ido. Mas acho que é só isso mesmo. Então, vamos lá. Deus, Pai amado, Jesus, nosso querido amigo, que nos conforta, nos ajuda e nos inspira nessa caminhada de encarnação aqui nesse plano. Muito obrigada mais uma vez que a gente pode se encontrar virtualmente, compartilhar os estudos de André Luiz. Quanto ensinamento bonito, quanto ensinamento profundo para as nossas almas, para as nossas vidas, para os nossos aprendizados no dia a dia, de conceitos morais, de amor, uma mensagem sempre de amor, principalmente nesse livro. Quanto amor que a gente vê sendo doado e quanto amor a gente vê sendo necessário na vida das pessoas. E aí a gente traz para a nossa realidade e vê o quanto a gente precisa, Senhor, da sua mão, do seu abraço, do seu conforto, da sua força, para nos trazer essa alegria interna, Senhor. Que a gente pode externar essa alegria confiante de que você está no volante, meu Deus. Você sabe para onde a gente vai e a gente pode sentar com conforto, alegria e confiança de que a gente está indo para o melhor destino.
Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um de nós aqui, da nossa família, dos nossos amigos que não puderam ir no estudo hoje. Agradecer a Ana pelas palavras inspiradas, que o Senhor possa abençoar muito todos os ensinamentos que ela compartilha com nós, Senhor. Uma doação cheia de amor. Então, muito obrigada por mais uma semana de estudo. Por favor, fluidifique as nossas águas, para que possa ter o remédio necessário para todas as nossas necessidades. A gente entende, escuta o quanto que o Senhor quer que tenhamos bom ânimo, porque você está no controle, está no volante. Então, agradecemos humildemente e profundamente. Nos guia nessa jornada de vida, e uma vida humilde para receber a sua ajuda, Senhor, para pedir ajuda, Senhor. E que cada vez mais possamos ser fortalecidos com a sua palavra, com a sua promessa de uma vida eterna recheada de amor. Muito obrigada, Jesus. E que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que Jesus abençoe todos nós. Uma boa noite para todos. Para todos que estiverem aí na escuta. Obrigada. Boa noite. Amanda. Boa noite. Tchau. Boa noite, obrigada. Opa.